Olá, nós estamos aqui para mais um Mulher Integral e dando continuidade à nossa série Casamentos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre querer mudar. Vamos falar um pouquinho sobre mudanças? Muitas vezes, quando nós nos casamos, antes de nos casarmos, na verdade, nós nos casamos com uma idealização e não com aquilo que é a realidade. Muitas vezes nós idealizamos o nosso companheiro no namoro, durante o nosso tempo de namoro. Muitas pessoas às vezes não têm nem tempo, de ter esse tempo de namoro, de ter esse tempo de convivência em família para conhecer um ao outro. E muitas vezes a gente casa com a idealização de que o outro seja aquilo que eu idealizei que é com que ele fosse. E quando nós entramos para o casamento, nós começamos a conviver e nós começamos a descobrir que aquilo que eu idealizei do outro e aquilo que o outro idealizou de mim, ele vai sendo desconstruído, na verdade, com a rotina diária do casamento, com a convivência do casamento. E quando nós começamos essa convivência, nós começamos a perceber que muitas coisas em nós, do nosso comportamento, das nossas reações, das nossas ações, da nossa falta de comportamento adequado ou do nosso comportamento inadequado, vem daquilo que nós carregamos dos nossos pais, daquilo que nós aprendemos com a nossa família, com aquelas pessoas com que nós convivíamos antes do casamento. E quando nós começamos a caminhar dentro do casamento, nós começamos a entender que, às vezes, esses tipos de comportamento, esses comportamentos que nós estamos repetindo, do nosso pai, da nossa mãe, do casamento daquelas pessoas que a gente conviveu antes do nosso casamento, não cabem mais nessa nova formação de família. Por quê? Existem duas pessoas, o homem e a mulher. O homem vai trazer coisas dele, da família dele, das pessoas com que ele conviveu, e a mulher também, ela traz coisas com ela, coisas que ela aprendeu da mãe, ou coisas que foram embutidas ali dentro da vida dela, dentro dos valores dela. Então ambos trazem consigo esses comportamentos. E quando a gente caminha, nós começamos a ver que nessa nova formação familiar, nesse novo casamento, eu digo sempre que o casamento é como um campo virgem, ali em Cantares fala isso, como um campo virgem. Então ali nós vamos começar a semear as nossas sementes, nós vamos começar a preparar esse campo, a semear as sementes que vamos colher lá na frente. Todas as atitudes, tudo aquilo que nós vamos plantando no nosso casamento, no nosso dia a dia, são coisas que nós vamos colher a longo prazo, porque essas sementes elas vão brotar, elas vão crescer e elas vão dar o seu fruto. E os nossos filhos vão levar para a vida deles posterior, no casamento deles, na vida futura deles, as coisas que nós plantamos ali durante o nosso casamento, durante essa relação, essa nova relação de família que nós estamos formando ali. Então nós descobrimos que muitas coisas não cabem e muitas vezes esses comportamentos começam a incomodar não só o outro, mas talvez incomoda a gente mesmo fica incomodada com aquilo. O problema é que muitas vezes um ou ambos os cônjuges têm preguiça de mudar, tem preguiça de abrir mão ou não quer abrir mão. E para mudar, para que a mudança ocorra no casamento, ambos os cônjuges precisam querer mudar. Porém, se um só já estiver tomando essa decisão, não, eu quero mudar, a mudança ela é possível a partir do eu quero mudar. Então eu descobri com o passar do tempo que toda mudança começa em mim. A mudança começa em você. Tudo aquilo que você já está vendo, tudo aquilo que já está te incomodando, são coisas que você já pode mudar. Então comece a mudar. Não espere que o outro mude, não espere que o outro enxergue a necessidade da mudança. Comece você. Se você está entendendo que precisa mudar, que tem certos comportamentos que não estão cabendo ou que estão gerando desconforto nessa nova relação, nessa nova formação familiar, então mude. É tempo de mudança. Quando nós queremos, para Deus nada é impossível.
E quando nós convidamos Deus para o nosso casamento, nada é impossível a partir do querer. Então, olhe para você, não olhe para o outro. Olhe para aquilo que tem incomodado você, não para o outro. Olhe para aquilo que você entende que você precisa mudar e faça os ajustes que forem necessários. Toda família em formação precisa de ajuste. Toda família nova precisa de ajustes. Nós vamos precisar de ajuste como casal, nós vamos precisar de ajuste quando nós formos educar os nossos filhos, nós vamos precisar de ajustes, porque é um campo virgem, é um campo que ainda não foi semeado, é um campo novo, então nós vamos precisar ajustar. Então não tenha medo de mudar, não tenha receio de mudar, comece a mudar tudo aquilo que você está vendo, que está incomodando e que você precisa mudar. Todo comportamento inadequado precisa ser mudado. E isso vai fazer toda a diferença no seu casamento, isso vai fazer toda a diferença na vida do seu cônjuge, e isso vai fazer toda a diferença para aquilo que vocês estão formando e gerando para o futuro de vocês. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que você possa estar disposto a mudar. Tome você a primeira atitude. Escolha mudar agora. Que Deus te abençoe.